Fala galera ligada no canal do Super Lutas, Laerte Viana na área. Hoje tendo a honra de bater um papo, já estão vendo aqui do lado, Neyman Gracie, meio médio do Bellator. Tá com luta marcada pro próximo sábado, vamos falar sobre isso. Mas antes, Neyman, primeiro de tudo, seja bem-vindo, é uma honra estar falando contigo. A honra é minha e é um prazer estar aqui falando com vocês. Neyman, queria logo de cara, a gente tem bastante assunto bacana aqui para falar, mas de uma questão que não tem muito como fugir, talvez você esteja até meio careca já de falar sobre isso, mas é sobre a importância do sobrenome, né? Queria saber como é que você encara essa questão, se você sente que hoje você acaba sendo o maior representante atual da família Gracie no MMA. Cara, eu acho que hoje em dia sim, eu acabei me tornando aí um dos maiores representantes, mas quando eu comecei eu ainda não era, então isso foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos, né? E eu acho legal pra caramba, cara. Eu acho muito maneiro, porque eu sempre quis lutar e sempre quis poder representar a minha família, então se eu tô podendo representar em um grande evento, em um grande palco aí, para mim é uma enorme satisfação. Então, eu fico muito feliz. É aquela famosa pressão boa, né? Que todo mundo gostaria de carregar. Por falar em Gracie, eu vou te repassar uma pergunta que eu fiz aqui para o Rodolfo Vieira recentemente. Eu bati um papo com ele aqui para o canal. Hoje, na sua visão, quem que é o melhor grappler da atualidade no MMA, Neymar? Cara, é difícil dizer porque tem muita gente, né? Tipo, você acabou de falar do Rodolfo, ele é um deles. É difícil escolher um, mas eu acho que quem tá no top ali seria o Charles do Bronx, com certeza. Aí, depois dele, vem um pessoal aí bom, tipo, pô, é difícil, cara, dizer o Rodolfo, o Bochecha entrou agora também, tem o Durinho, tem uma galera. Mas eu acho que quem está no top aí hoje em dia, com a saída do Damian, é o Charles, com certeza. De fato, tem uma galera muito boa. E tem até a questão de grappler, às vezes o cara não é nem tão destacado pelo jiu-jitsu, né? Mas tem uma luta Sim. agarrada, um wrestler ali realmente muito interessante. A gente tá falando sobre isso de grappler, luta agarrada. Uma pergunta por curiosidade aqui. Recentemente você enfrentou o John Fitch, acabou finalizando ele. John Fitch, um grande veterano do UFC, do Bellator. Foi o último homem a enfrentá-lo, inclusive, né? Ele pendurou as luvas depois. Dá pra dizer que foi ali um top 3 dos momentos mais marcantes da sua carreira ou você destacaria outra luta pela importância que foi? Não, com certeza. Até porque, cara, uma história engraçada é que na minha segunda luta de MMA profissional, eu lutei pelo WSOF, que hoje em dia FL. que é o PFL, e a luta principal, se eu não me engano, era o John Fitch. E eu estava fazendo a primeira preliminar, a segunda, e a gente dividiu o mesmo locker room ali, né? E naquela época eu já estava pensando, eu falei, cara, um dia se eu lutar com esse cara, acho que eu ganho desse cara. E isso tem anos, né? E ele era uma das lutas principais, já era o John Fitch, já tinha passado tudo pelo UFC. E eu já tinha vontade de lutar com ele. Aí quando me ofereceram essa luta no Bellator, eu, pô, não acreditei, aceitei na hora. E foi uma luta muito legal, a preparação para ela foi muito legal também, porque eu fiz toda a preparação dela com o John Danaher, que é um dos coaches do Jorge St-Pierre. Então ele já tinha enfrentado o John Fitch, ele sabia muita coisa sobre o John Fitch. Então foi um camp bem legal e deu tudo certo, né, cara? O jiu-jitsu conseguiu vencer o wrestling mais uma vez naquela luta ali. Tinha os atalhos já que para passar para você, realmente foi um momento bem bacana. A gente está falando sobre isso, sobre representação do jiu-jitsu no MMA. Você gostaria de ser reconhecido mais pro lado do Demian, um exemplo, não tinha mistério, a gente sabia que ele era Uhum, tão genial na luta agarrada que ele entrava praticamente só com o plano A, né, de entrar e derrubar, ou de repente mais pro lado do Durinho, que também é um fenômeno no uhum. chão, mas evoluiu tanto na trocação que em algumas lutas ele prefere até nem levar para o chão. Se você tivesse que seguir um dos dois caminhos, é claro que o ideal é encontrar um equilíbrio entre eles, Uhum. mas se tivesse que ir para um caminho, você iria para qual, Neymar? Com certeza, hoje em dia eu procuro o equilíbrio, porque o MMA é um esporte diferente do jiu-jitsu. Muita gente às vezes não percebe isso quando eles migram do jiu-jitsu para o MMA. Mas quando você está migrando, você está fazendo outro esporte completamente diferente. Porém, sempre me perguntam como é que você quer ganhar essa luta? Por nocaute, finalização? Sempre escolho a finalização. Então, eu vou mais pelo lado do Demian. Se eu puder escolher sempre finalizar, eu finalizo, mas se puder nocautear aí também, eu não vou dizer não, né? Mas por escolha, assim, eu prefiro o jiu-jitsu, com certeza. Quero falar sobre isso, sobre nocaute, que é um
um sabor que você teve recentemente aí, bem legal também. Mas antes, que também está diretamente ligado a isso, é a sua mudança, né, para Kings MMA com o mestre Rafael Cordeiro. Você treinava em Nova York, uma ótima equipe também, e aí resolveu fazer essa mudança, dar uma reviravolta, podemos dizer assim, na carreira. Queria te perguntar o que você sente que mudou, Neymar? Qual foi a principal mudança do Neymar de antes para o Neymar de atualmente 2022? Cara, acho que foi exatamente isso. Foi eu poder aprender mais coisas no mundo do MMA, sabe? Lá em Nova York, o treino é muito bom, porque sempre tinham vários lutadores visitando a academia. Tipo, o Jorge St-Pierre estava sempre lá visitando, aí do nada apareceu outro cara. Aí, pô, uma vez eu treinei com o Luke Rockhold que apareceu, sempre tinha um confere, sabe? Mas a mudança principal foi que aqui na Kings eu pude focar mais em aprender outras coisas. Todo dia tem gente ali, então o principal da Kings acho que é o mestre Rafael Cordeiro, ele faz toda a diferença, porque você ter um time cheio de casca grossa, eu acho que um monte de gente pode ter, tipo, pega um monte de casca grossa, se reúne e sai na porrada, entendeu? Mas agora você tem um mastermind, uma pessoa que tem a mente diferenciada ali, vendo o treino, mudando. O que o mestre fez de diferente em mim muito foi ver o que eu já fazia e adicionando coisas e melhorando coisas, tipo, e ele nunca fala que tá ruim. Tipo, eu dou um soco meio errado, ele não fala que foi ruim, ele fala, tá muito bom, mas se você fizer assim, vai melhorar muito mais. Então, ele tá sempre me botando para cima e eu tô sempre aprendendo coisas novas. Então, acho que o que mudou aí na Kings é eu ver o esporte por outro lado, treinar diariamente com muito mais atletas profissionais e estar aprendendo diretamente de um gênio aí que é o mestre Rafael Cordeiro. Você citou esse lance, é muito bacana saber essas questões de bastidores, né? Da vivência, do tratamento do mestre para com o atleta. Eu queria insistir nessa pergunta. O quão fundamental tem sido o mestre para você, o Rafael Cordeiro, não só na evolução como um todo, mas específico na parte em pé, que a gente sabe que a galera que entra ali na Kings MMA parece que tem um feitiço ali que ele É, joga, que a galera sai lapidada realmente em pé. O quanto tem sido importante para você essa parceria para a sua evolução em pé? o feitiço é o mestre, né? Cara, tem sido muito importante por isso, por ele não quer também mudar meu jogo, ele é um cara que ele não quer me transformar num trocador. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, ele botou isso bem claro, que o plano número um é sempre derrubar e tentar finalizar, mas pode entrar aquela mão, aquele chute, aquela surpresa do mestre. Então, o que mudou muito foi isso, foi ter ele aprimorando o meu jogo, sabe? Pegando coisas que eu já fazia antes, que eu trouxe lá de Nova York, mas que melhoraram na mão dele. Então, eu acho que essa é a diferença dele. Não é que ele vai me ensinar coisas novas e mirabolantes, mas ele vai pegar aquilo que eu já tenho de bom e vai adicionar o feitiço dele ali para melhorar, entendeu? Acho que essa é a diferença. E o resultado a gente já conseguiu ver, não só pelo desfecho, mas pela atuação como um todo agora em setembro. Você sentiu, a gente comentou agora há pouco, sentiu o sabor do nocaute pela primeira vez. Eu ia até Sim. brincar contigo, perguntando se você pegou gosto pela coisa, se ia querer de novo ou ainda apertar alguns pescoços, puxar alguns braços, ainda tem um sabor melhor. O plano A é sempre levar a luta para o chão e tentar finalizar, mas eu não vou mentir que foi muito bom ter ganho por nocaute em 1 minuto e pouco, porque se você for ver, você pode até ganhar 1 minuto e pouco com jiu-jitsu, mas vai dar uma trabalheira que tu vai ter que derrubar o Exato. cara, segurar, pegar uma posição boa, fazer uma força para finalizar. No nocaute é diferente, que você acerta um soco ali, dá mais alguns socos e acabou. Então é muito menos trabalhoso, por isso que eu acho que o pessoal gosta tanto desse negócio, mas o jiu-jitsu é o plano A, com certeza. Mas eu tô cheio de arma agora para tentar outro nocaute no futuro e na próxima luta, com certeza também. E já entrando nesse gancho então contigo, Neymar, sua próxima luta você vai pegar o Logan Sterling, um wrestler All America 4 vezes, pelo encaixe técnico. De repente, existe uma chance de você mostrar mais uma vez a evolução na parte em pé, pelo cara ser, a gente sabe que tem toda aquela questão do wrestling. De repente, é uma boa oportunidade para você também manter o plano da luta em pé? Cara, com certeza. Eu não sei da parte dele se ele vai tentar me derrubar ou não.
ou se ele vai tentar trocar, eu não sei, mas também não interessa tanto, porque eu foco mais em mim, entendeu? Mas eu já lutei com muitos wrestlers na minha carreira e lutei com bons wrestlers. Lutei com Ed Root. Ele foi um dos únicos caras aí que venceu o NCAA, se eu não me engano, 3 ou 4 vezes. Então, Sim. ele, pelo gabarito dele, ele ultrapassa o Logan Storley. Lutei com o John Fitch, que é um wrestler muito chato também. E a luta acaba com esses caras, acaba sendo um pouco de trocação, até uma hora que a gente se embola no chão ali, e eu acho que é isso que vai acontecer. A gente vai trocar um pouco e depois a gente vai acabar se embolando para ver o que vai dar. Mas eu acho que hoje em dia, com o mestre comigo, a diferença é que nessa trocaçãozinha que pode ter ali, pode rolar uma surpresa da luta acabar em pé também, entendeu? Então eu me sinto com mais armas para terminar a luta em pé, dessa vez lutando com um wrestler, do que das outras vezes, entendeu? É claro que o foco total tá agora, 19 de fevereiro, sem pular etapas, mas vencendo. Você e a equipe já pararam para pensar de repente qual é o próximo passo que interessa para vocês? Com certeza, cara. O passo é o cinturão, sem sombra de dúvidas, né? Marcaram a luta aí do Douglas Lima com o Jason Jackson, no mesmo dia que vai rolar a luta pelo cinturão do Michael Page contra o campeão. Amosov. Isso, contra o Amosov. Então, eu ganhando essa luta, eu imagino, se eu ganhar bem essa luta, eu me gabarito para lutar pelo cinturão. Porém, como eu lutei com o Jackson e ele me venceu de maneira que eu não achei que ele me venceu, e muita gente também não achou, ele pode pegar esse próximo title shot. Então, o que eu acho é o seguinte: se ele ganhar do Douglas Lima, eles podiam botar eu e o Jackson, e quem ganhar a luta pelo cinturão na próxima. E se ele perder para o Douglas Lima, eles podiam me botar pelo cinturão já direto, entendeu? Então, acho que depende muito dessa luta aí do Douglas Lima contra o Jason Jackson que vai rolar aí. Numa possível, se tudo der certo, no melhor dos cenários, você recebeu o title shot, for disputar o cinturão, num possível duelo contra o Amosov, como desvendar esse quebra-cabeça, Neymar? Que até hoje 26 homens tentaram, nenhum conseguiu ainda. Como desvendar esse jogo do russo, do Cara, ucraniano, desculpa. sim, também sempre chamo ele de russo também. O Amosov, né? O nome É, confunde. esse cara, ele é um wrestler também, entendeu? Ele tem um wrestling um pouco diferente dos americanos, mas ele também é um wrestler. E ele não enfrentou ainda ninguém do jiu-jitsu como eu. A maioria dos caras que ele luta são todos mais ou menos parecidos ali. Ou são wrestlers americanos, ou são strikers com uma boa defesa de queda. Ele não lutou ainda com um cara como eu, que tem um jiu-jitsu chato ali por cima ou por baixo, que vai querer se embolar com ele. Então, eu acho que desse pessoal, desse top 5 aí, eu me considero um dos caras mais perigosos para o jogo dele, porque em pé eu não vejo grandes armas nele, entendeu? Ele é bom em pé, mas eu não vejo ele como um cara nocauteador que tem uma mão bem dura. E no chão, cara, ele vai ter que se embolar comigo se ele tentar me derrubar ou eu me derrubar com ele. E é nessa aí que eu cresço, entendeu? Então, eu acredito que eu tenho um jogo perfeito, um jogo bom para ganhar desse cara. E eu quero muito lutar com ele. De fato, é um encaixe técnico muito interessante. Só para a gente terminar rapidinho aqui, Neymar, como é que tá a sua questão contratual com o Bellator? Não sei se você pode falar o número de lutas e tudo mais, mas como é que tá atualmente? Cara, eu tenho algumas lutas ainda no contrato, se eu não me engano, de 2 a 3 lutas. E toda vez que chega nesse número, eles já vêm e tentam renegociar. Então, depois dessa luta aí, eu vou ver o que vai acontecer, se eles vão vir com alguma conversa de tentar renegociar ou não. Mas, independente, eu estou bem feliz no Bellator, cara, porque eles estão. Eu tô lutando lá já há alguns anos e a minha vida mudou desde que eu comecei a lutar lá financeiramente, entendeu? Hoje em dia, graças a Deus, eu vivo só do esporte. Quando eu comecei, eu tinha que dar aula, aquele negócio todo chato. E o Bellator foi melhorando ali o meu pagamento sempre. Então, eu estou feliz com eles, para falar a verdade. Mas só depende deles também. Então, se eles chegarem junto aí na próxima renegociação, eu com certeza vou pensar neles antes de olhar o mercado aí pelo lado de fora, entendeu? Era exatamente por isso que eu te perguntei, porque a gente tem visto em todas as organizações, né, tanto no UFC, no PFL, no Bellator, que são as três maiores,
muita gente testando o mercado, né? Esperando o Sim. contrato acabar. Eu queria saber, era isso de você, se você tinha interesse de testar o mercado, de repente olhar para algum outro Uhum. lado ou continuar no Bellator, já respondido também. Neyman, só para a galera que está assistindo, um recado aqui, a gente vai falar um pouco sobre o Michael Page, mas será num outro vídeo, então, para quem ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva e fique por dentro de tudo que a gente vai soltando por aqui. Por hora, queria te agradecer, Neyman, desejar uma boa luta no sábado, né, dia 19 de fevereiro, que Valeu. tudo ocorra da melhor maneira. Só pedir para você deixar um recado, o que podem esperar de Neyman Gracie no Bellator agora, no próximo sábado. Obrigado. Valeu. Queria pedir a torcida de todo mundo aí. Vamos lá representar o Brasil. Mais uma vez vai ser jiu-jitsu contra wrestling. E eu adoro esse tipo de luta de estilos, entendeu? Então, espero representar muito bem aí. Estou muito bem treinado e vou chegar lá e dar o meu melhor aí pelo meu povo, entendeu?